Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós vamos fazer menção ao cristianismo e ao espiritismo. Por quê? Nós somos cristãos e nós sabemos que muitas pessoas novatas, muitas pessoas que estão buscando um relacionamento com Deus, ouvem dizer a todo momento uma coisa absurda: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são iguais. Eu vou escolher para mim uma religião. São assertivas todas elas erradas, sem base doutrinária, sem base teológica, dentro da fé cristã, dentro do plano que Deus traçou para nos resgatar, nos salvar e nos reconciliar com Ele. Então, nós temos duas doutrinas em nosso país: o cristianismo e o espiritismo. O espiritismo, mais especificamente, o codificado no século XIX, na França. E esse espiritismo quer, a todo custo, mostrar-se cristão, mostrar-se como uma vertente cristã e, além disso, mostrar-se como uma vertente mais moderna, mais coerente, com novas exegeses, com novas revelações. Chamam muitas vezes essa doutrina de um cristianismo redivivo, como se o cristianismo das Escrituras tivesse perecido, tivesse vencido. Mas tudo isso não passa de um grande engodo e um artifício para desacreditar o plano de Deus e dar crédito à doutrina de homens. Como nós somos cristãos, temos o compromisso, o direito e a obrigação de preservarmos a verdade. Cristianismo é uma coisa, espiritismo codificado é outra coisa. Muito bem, dentro dos direitos de cada um, ninguém vai assumir o papel do outro só porque nós somos pessoas amistosas. Não. Cada um assuma a sua postura perante Deus. E muitas vezes as posturas perante Deus são bastante desobedientes, digamos assim. O cristianismo é uma coisa e o espiritismo é outra. O cristianismo, ele tem algumas características, o espiritismo tem outras, o que faz com que essas duas doutrinas sejam antagônicas, antitéticas e irreconciliáveis. Não há possibilidade de uma junção, embora eles tenham alguns pontos em comum. Teriam que ter, naturalmente, mas esses pontos em comum são apenas o que eu chamaria de umas rebarbas, de uns fragmentos cristãos que foram aproveitados durante a codificação desse espiritismo. Na sua essência, ele tem grande diferença. Por uma questão de objetividade, eu separei aqui 4 exemplos apenas que mostram que o cristianismo é um plano de Deus e o espiritismo é um plano de homens. Essa diferença já vai ser bastante evidenciada. Ao contrário do espiritismo, o cristianismo tem como característica a autenticidade, a legitimidade. Por quê? Porque o cristianismo não é um plano de homens,
não é um projeto de homens. Pelo contrário, quando ele foi forjado, quando ele foi elaborado pela vontade de Deus Pai e pela vontade de Deus Filho, nem o mundo existia ainda. Não havia sobre a terra uma erva, não havia sobre a terra um ser vivo. Quando Deus Pai e Deus Filho estabeleceram um plano de resgate para, no caso, reconciliar novamente o homem com Deus. Conhecedores que são, conhecedores que já eram da natureza pecaminosa do homem. Então, é projeto de Deus Pai e de Deus Filho, na ausência de qualquer filósofo, na ausência de qualquer pessoa erudita, de qualquer especialista, teólogo, médium, mago, guru ou coisa parecida. Autenticidade. O cristianismo é o projeto perfeito de dois espíritos puros e soberanos desde a eternidade. Então isso já é uma diferença completamente marcante entre as duas doutrinas. Quanto a essa autenticidade, quanto a esse plano de Deus Pai e Deus Filho, Jesus, nós temos duas passagens aqui que eu separei. Uma do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, em que ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, como também nos elegeu na sua presciência, nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, estava elaborado, desde a própria eternidade, um plano perfeito de amor, de misericórdia e de graça para reconciliar novamente o homem com Deus, porque o homem ele pecaria e isso já estava na presciência de Deus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que diz: E adoraram-na todos os que estavam sobre a terra. O anjo aqui de Jesus está falando sobre a besta. E adoraram-ne todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, do Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. E isso são palavras segundo a vontade de Jesus, ditadas para o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Então, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele foi imolado desde a fundação do mundo. Então, sem citar outras passagens, essas duas já são suficientes para mostrar que o cristianismo é um plano perfeito. É perfeito porque vem de dois espíritos puros. Nele não existe defeito. Quem coloca defeito na doutrina cristã está querendo dizer que Deus Pai e Deus Filho juntos erraram e que o homem pode fazer melhor. Mentira, engano e heresia. Então, a autenticidade é a primeira característica do cristianismo, diferente do espiritismo.
codificado por homens e que saiu geralmente das escrivaninhas, das escrivaninhas europeias. Em segundo lugar, a ressurreição. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos prometida por Jesus. É a base da fé cristã. Nessa ressurreição, os pecados do homem são anulados, são esquecidos, e nós somos reconciliados com Deus pela morte voluntária e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ressurreição. No cristianismo existe a ressurreição, que é a base da fé. No espiritismo isso é negado e muitas vezes escarnecido. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava dizendo: é preciso que eu seja rejeitado por essa geração, que eu seja morto e que eu seja ressurreto ao terceiro dia. Ressurreição é fato incontestável dentro da fé cristã, coisa que não existe dentro das doutrinas espiritualistas. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9. Naquele fenômeno que aconteceu no Monte Tabor. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Palavras de Jesus. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Muito bem. Ressurreição é a base da fé cristã. Se não houve ressurreição, se as 500 testemunhas e os próprios apóstolos mentiram e o próprio Jesus mentiu, não havendo ressurreição, não existe nenhum cristianismo na face da terra, só existe humanismo secular, filosofias e mais nada relacionado a Deus. Então, ressurreição. Isso é característica, é ímpar do cristianismo. Em terceiro lugar, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é um ponto de vista, nem é uma especulação. É algo que nós podemos constatar nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Triunidade Santa, porque assim aparece nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus é o Espírito efetor, e é o capacitador, é o fortalecedor de todo o evangelismo, de toda a igreja cristã, de toda a obra missionária na face da terra. É o Espírito Santo que dá ao homem e à mulher cristão a autoridade para pregar, para entender, para com autoridade pregar o evangelho e ter autoridade contra os contradizentes e ficar isento de todas as forças do mal. O Espírito Santo de Deus existe. No cristianismo ele existe. Nas doutrinas espiritualistas ele é negado e muitas vezes deturpado ou até mesmo escarnecido. Vamos ver então a verdade como consta nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, palavras de João Batista, o precursor de Jesus.
ele disse: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É esse que batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Durante o batismo de Jesus, quando simbolicamente aquela pomba pousou sobre os ombros de Jesus, ele foi então ali capacitado para a sua obra missionária, para a sua obra de reconciliação do homem com Deus, uma obra tão difícil. Então, o Espírito Santo de Deus existe nas palavras de João Batista, na promessa de Deus Pai. E o segundo exemplo que nós temos também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, em que o próprio Jesus confirma o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, não é nenhuma doutrina, não é nenhuma outra revelação. Por favor, eu vou repetir o que Jesus disse. Mas aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, vírgula, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Palavras de Jesus. Jesus não é mentiroso nem é falacioso. Ele sabe muito bem o que fala. Então, o cristianismo tem essa terceira característica: o Espírito Santo. O Espírito mandado por Deus Pai para capacitar toda a cristandade na face da terra. Não todo homem que fala em Jesus, não é isso. Todo homem e toda mulher convertido à fé cristã, que incorpora no seu entendimento a obra redentora de Jesus. E em quarto lugar, componente típico da fé cristã, componente típico do cristianismo, exclusivo dele, a morte redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morte. Morte sim, morte voluntária. Morte com a sua autorização, planejada desde a fundação do mundo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Nas palavras do próprio Jesus, que muitos tentam deturpar e tentam negar, porque são palavras muito decisivas. O que Jesus disse? Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Morte e ressurreição. Ninguém me tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, é a morte de Jesus Cristo um acontecimento histórico? Não, faz parte do plano de resgate de Deus Pai e Deus Filho. E não foi Deus Pai que mandou o Filho morrer, não. Jesus está falando aqui em condição humana. Porque em condição natural, Jesus é Espírito puro, santo, soberano e perfeito. Portanto, ele diz: eu dou a minha vida para depois tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Morte vicária, substitutiva, em amor ágape. Essa também a base do cristianismo, que no espiritismo é negada e é mesmo escarnecida. E mais um exemplo só dessa morte vicária, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais
tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então essa morte é uma morte reconciliadora, é uma morte com propósito. Não foi nenhum assassinato promovido pelos homens e segundo a vontade dos homens, mas segundo a permissão e segundo a vontade de Deus Pai e de Deus Filho para a nossa salvação. Vimos aqui 4 exemplos do cristianismo que não estão presentes no Espiritismo. O cristianismo é um plano de resgate de Deus para muitos, para todos aqueles que aceitarem essa oferta de Deus. E o Espiritismo não é nem sequer parecido com o cristianismo. E, de modo habitual e de conhecimento público, nega todas esses itens citados aqui. E isso são apenas 4. Poderíamos citar talvez mais uns 10 elementos que fazem a total e absoluta divergência entre o cristianismo e o espiritismo. O cristianismo é o plano de Deus para a reconciliação. Outra doutrina não tem o acórdão de Deus, não tem esse plano de resgate, não tem esse plano de reconciliação. Que Deus abençoe você e que você verede pelo caminho da verdade. A verdade estabelecida por Deus. Que Deus abençoe você. Em nome de